algo que nós devemos viver e a gente não mantém, não faz. Então, muitas das vezes as coisas não acontecem, nós passamos por lutas, por tribulações, por dificuldades, por decepções, parece que é tão difícil, mas pode ser que há princípios que nós não estamos seguindo. Há princípios que nós abandonamos ou achamos que tudo bem se fizermos diferente, e pode ser que está aí a brecha que nós estamos dando. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, e aonde nós vamos usar. Não consegui pregar para vocês todo o texto, então hoje nós vamos ir e eu quero falar com vocês todo o texto de usar. Está em 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel 6, versículo de número 1. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, fala, espera um pouquinho, pastor. Pode colocar a Almeida corrigida. Eu trouxe uma King James hoje, mas é a mais próxima aí. Acharam? Diz assim: mais uma vez, Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Baalim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo, e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá. Eusá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Versículo 4. E levando-o da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Eu quero ministrar com vocês o contexto desse texto, e eu não vou focar, irmãos, no sentido de Deus feriu Uzá porque Uzá foi imprudente e pôs a mão na arca. Então, da mesma forma, vocês e eu não devemos ser imprudentes que o Senhor vai nos ferir. Não é essa a mensagem que eu tenho para vocês hoje. O que eu tenho para vocês hoje é que às vezes coisas ruins acontecem na nossa vida enquanto adoramos a Deus, porque nós deixamos detalhes passar em meio à nossa adoração. Aqui, irmãos, era uma festa. Eles estavam fazendo uma procissão, trazendo a arca de uma cidade chamada Kiriat Jearim até Jerusalém. Então era um culto. Eles estavam tocando tamborins, o ministério de louvor estava cantando, e eles estavam carregando a arca. Daqui a pouco um morreu. Então Deus se irou em meio à procissão da arca. Será que às vezes o Senhor não pode se irar em meio aos nossos cultos?
Estamos aqui reunidos, cantando, louvando, entregando dízimo, oferta, ouvindo pregação, e no meio o Senhor não está nada feliz com o que está acontecendo aqui. E às vezes a gente não sabe o porquê. E é isso que aconteceu aqui. E eu quero trazer para vocês, vamos agora fazer uma imersão, um estudo bíblico, para que vocês entendam o contexto. Primeiro, por favor, Dudu, pega uma arca da aliança que está ali em cima da mesa, por favor. Quero usar como ilustração. Essa daí não tem perigo, tá? Essa é inofensiva. Olha, o bicho até olhou dentro. Esse é corajoso. Irmãos, essa daqui é uma réplica da Arca da Aliança. Se os irmãos lerem Êxodo na Bíblia, quando Moisés sobe no monte, Deus dá a Moisés, tanto em visão como em palavras, como ele deveria organizar o templo, o tabernáculo, aonde a presença de Deus iria descer e se manifestar. E a Bíblia diz que Moisés, ele, seguindo a direção de Deus, ele faz o tabernáculo e organiza esse tabernáculo, onde seria o local da manifestação de Deus, com um cercado. Imagine uma cerca, dentro dessa cerca o tabernáculo, e o tabernáculo então tinha esse lado de dentro, que estava por fora da cerca, que já era um lugar santo. Quando entrava dentro do tabernáculo, havia um espaço chamado lugar santo, e havia uma cortina que separava esse espaço dentro do tabernáculo de um outro espaço que era chamado Santo dos Santos. Essa arca, ela ficava atrás dessa cortina. Então eles fizeram essa arca, colocaram ela atrás dessa cortina, e Deus disse que diante dos 2 querubins, ele iria manifestar a glória dele, falaria com Moisés daqui, da tampa dos querubins, chamado propiciatório. Então essa arca era como se fosse o trono de Deus, era onde estava manifesta a presença gloriosa de Deus. Portanto, essa arca ela era considerada santa. Em Números 4 diz que ninguém podia ver essa arca, ninguém podia olhar para ela. Portanto, ela ficava atrás das cortinas no Santo dos Santos. Então todo sacerdote que entrava dentro do templo, ele não olhava, não conseguia ver a Arca da Aliança que ficava atrás dessa cortina. Apenas o sumo sacerdote, que era irmão de Moisés, Arão, uma vez por ano, no dia do sacrifício, chamado dia do Yom Kippur, ele entrava dentro da cortina, levando o sangue do sacrifício e aspergia nas 4 pontas do propiciatório o sangue. E ele saía novamente. E diz que ele tinha que entrar com um incensário. Então ele entrava com sangue e um incensário, que era queimado e fazia aquela fumaça. Então era uma fumaça que representava lá em Apocalipse a oração e o sangue do sacrifício. Vocês estão entendendo? Vocês lembram? Em Isaías capítulo 6, quando Isaías disse assim: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, as abas deles enchiam o templo e a casa estava cheia de fumaça. O único dia que o tabernáculo se enchia de fumaça era o dia do Yom Kippur. Então é como que Isaías, ele viu no mundo espiritual a casa, o templo de Deus no dia do Yom Kippur, cheia de fumaça. E aí eles entravam somente esse dia com o incensário da oração, com o sangue e com uma corda amarrada na cintura e um cinto. Essa corda, ela ia, porque se ele morresse lá dentro, fulminado pela glória de Deus, ele era puxado pela corda.
Essa era, vamos dizer assim, a reverência que eles tinham. Tanto que quando eles entravam nesse santo lugar, nesse tabernáculo, essa cortina tinha um desenho de querubins. E esses querubins, eles eram a representação dos guardiões da presença de Deus. Hoje tem gente que quer ver querubim, irmãos. Aí na Bíblia, aqueles que viam querubim, morria. Quando Adão e Eva foi expulso do jardim, Deus colocou um querubim na entrada do jardim, com uma espada de fogo guardando o jardim. Então significava que o querubim, ele era um guardião que limitava os seres humanos caídos de entrar em um lugar santo e puro. Portanto, o judeu, quando entrava ali, o sacerdote, ele via aquele querubim na cortina, ele sabia que ali era perigoso passar para o outro lado. Vocês estão entendendo? E aí, em Números capítulo 4, Deus fala para Moisés, dizendo: olha, as 12 tribos vão se organizar assim, em volta do meu acampamento. E a tribo que eu escolhi para servir na minha casa e ser os servos, a minha tribo, dos meus sacerdotes, é a tribo de Levi. Levi era um dos filhos de Jacó. E Levi teve 3 filhos, que era Gerson, Coate e Merari. Desses 3 filhos, os descendentes de Coate, que eram aqueles que cuidavam do templo, das coisas do tabernáculo. E Arão, ele era um descendente de Coate. E somente os filhos de Arão podiam ser sacerdotes. Vocês estão entendendo até aqui? Então, Levi, 3 filhos. Um dos filhos de Levi, Coate, que era a tribo que cuidava das coisas do Senhor. Carregava os utensílios santos, levava as coisas do tabernáculo, as tendas, armava. Era a tribo de Coate. Dentro da tribo de Coate havia a tribo de Arão. E era somente os filhos de Arão que podiam ser sacerdotes. Então nem todo coatita era sacerdote, mas todo sacerdote era coatita. Deu para entender? Então, Arão, ele tem 2 filhos que serviam ali como sacerdotes, que foram mortos porque entraram bêbados no templo, levando um incensário com fogo estranho. E esses 2 primeiros filhos de Arão foi Nadab e Abiú. Depois que morreu Nadab e Abiú, fulminados porque entraram com fogo santo, diz a Bíblia que os outros 2 filhos de Arão que assumiram foram Eleazar e Itamar. E em Números capítulo 4, Moisés diz que aqueles que iriam carregar a arca da aliança precisavam seguir algumas precauções, porque senão eles seriam mortos. Essa arca da aliança, ela ficava, como eu disse para vocês, atrás de uma cor. Então, quando Deus falava o seguinte, se organizem porque amanhã nós vamos viajar. É como que Deus está dizendo, nós vamos levantar o tabernáculo desse lugar do deserto e vamos viajar para outro lugar, porque eles ficaram no deserto 40 anos. Vocês lembram? Como eles faziam para mudar a arca de lugar? Vocês estão vendo aqui que a arca tem varões. Tá? Essa arca, a original, ela tinha cerca de 1,14 m de comprimento, cerca de 60 centímetros, de profundidade e também 60 centímetros de largura. E ela tinha varões que eram cerca de 2 a 3 metros, que ficavam atravessados. Eles não removiam, ficava aqui, como vocês estão vendo. Quando chegava um momento de viajar com a arca, eles pegavam a cortina que estava ali, andava sem olhar para a arca e jogava a cortina em cima da arca.
Aí a arca estava coberta com a cortina, então eles organizavam ali a cortina, colocavam peles de texugo, como a Bíblia diz, e eles então baixavam, pegavam a arca e se moviam. Então eles tampavam, cobriam a arca sem olhar para ela. Perfeito? Aí, o que acontece? A Bíblia diz que eles entram na terra prometida, eles conquistam a terra prometida, e chega no período de Samuel, o povo havia se afastado, e os sacerdotes que estavam cuidando do templo do Senhor, eles não eram dedicados, era a família de um sacerdote chamado Eli. Quando Samuel era pequeno, diz que os filhos de Eli, eles eram péssimos sacerdotes. Eles tinham relações com as mulheres que serviam no templo, eles tomavam do sacrifício que não era deles. A Bíblia diz que Deus decidiu matá-los. E é isso que Deus ia fazer. E aconteceu que houve guerra entre Israel e os filisteus. Nessa época de Samuel, que Samuel era pequeno. E diz que Israel perdeu uma batalha para os filisteus. Mas Israel havia se afastado da presença de Deus e se tornado um povo supersticioso. Israel disse o seguinte: vamos, mandem homens até o templo que eles tragam a arca da aliança, porque se Deus estiver com a gente, junto com a gente, no nosso meio nós vamos vencer essa batalha. E diz que mandaram até, se eu não me engano, a cidade era Siloé, onde estava ali o tabernáculo armado, não era um templo ainda, era o tabernáculo, e veio carregando a arca os filhos de Eli, outros sacerdotes, e chegaram com a arca até a guerra. Eles perderam a batalha porque Deus os abandonou. E diz que os filisteus tomaram a arca e levaram para o território dos filisteus. Eles pegaram a arca, que representa a presença do Senhor, e levaram para o templo de Dagon. Eles disseram o seguinte: a gente não só venceu Israel, mas capturamos escravo Deus de Israel. Grande é Dagon, nosso Deus, que capturou, que venceu o Deus de Israel. E eles colocaram então a arca no mesmo templo de Dagon. E aí, irmãos, não vai ser muito bom, né? O que aconteceu? Os sacerdotes foram lá no outro dia dar uma olhadinha, levar lá o sacrifício de Dagon, e Dagon estava caído, irmãos, com a cabeça no chão, prostrado diante da arca. Aí eles falaram assim: estranho, né? Deve ter entrado algum vento aqui, alguma coisa. Colocaram Dagon de pé e saíram. No outro dia, quando os sacerdotes filisteus entram novamente no templo de Dagon, está novamente Dagon caído, só que agora com as pernas quebradas e com a cabeça quebrada. E aí diz que eles tremeram, tiveram medo, e falou assim: vamos tirar o Deus de Israel daqui de dentro. É isso, irmãos, que acontece. Tiraram a arca dali e falou assim: vamos mandar para outra cidade. Tiraram daquela cidade e mandaram para outra. Chegou na outra cidade, começou a sair um monte de doença nas pessoas, na pele. Todo lugar onde a arca passava entre os filisteus implodia doenças, parecia o Egito. E aí chegou numa cidade chamada Ecrom. E eles falaram o seguinte: precisamos tirar essa arca do nosso meio, senão a gente vai perecer. E aí eles enviaram para uma cidade chamada Bet-Semes, que era uma cidade divisa com a cidade dos filisteus de Ecrom. Diz que eles colocaram a arca em uma carroça, as vacas levaram a arca para o território de Ecrom, para o território de Bet-Semes. Quando a arca chegou em Bet-Semes, diz que eles mataram as vacas que estavam carregando a carroça, queimaram a carroça em sacrifício e adoraram a Deus. Por quê? Porque a arca voltou para o nosso território.
Ou seja, irmãos, Deus não precisa de ninguém ir lá resgatar Ele. Não são vocês que me resgatam, sou eu que resgato vocês. Eu deixo você e eu volto para você quando eu quiser. Ninguém me impede de voltar para a tua vida. Às vezes a gente pensa que pessoas podem impedir Deus de agir na nossa vida. Ai, pastor, fizeram um trabalho contra mim e eu não sinto a presença de Deus. Ai, pastor, tem uma pessoa na minha vida que é um peso que me deixa descontrolada, destemperada, e Deus se afasta de mim por causa dessa pessoa. Queridos, nada nem ninguém pode impedir Deus de estar com você. Sabe por que Deus se afasta de você? Porque Ele quer se afastar de você. E quando Ele quiser voltar, Ele volta e ninguém segura. Deus não vai dizer assim, eu queria tanto ficar com meu filho, eu queria tanto ficar com a minha serva, mas você está me impedindo de ficar com ela. Não. Quando Deus decide partir, Ele parte porque Ele quer. E quando Ele decide voltar, Ele volta porque Ele quer. Irmãos, quando eu digo Deus decide partir, eu não estou dizendo que você perdeu sua salvação. E não, irmãos, o que eu estou dizendo é que Deus tem um pacto, tem uma aliança com você. Só que se nós não andamos, não cumprimos a nossa parte nesse pacto, nós sentimos o afastamento de Deus. Ainda que temos um pacto com Ele, ainda que temos uma aliança com Ele. Mas pastor, se eu morrer vai para o céu? Sim, se morrer vai para o céu. Agora, poderia ter colhido mais bênção, né? Poderia ter feito mais para Deus. Perder a salvação não vai perder. Mas ganhar o galardão também não vai ganhar. Esse é o ponto. Então, quando Deus decide partir, Ele partiu porque Ele quis. E quando Ele volta porque Ele quer. E Ele voltou para a terra de Bet-Semes. O que aconteceu? O povo fez festa, matou as vacas, queimou a carroça, e aí diz que eles colocaram a arca da aliança em uma pedra grande, em cima, lá no território de Josué, no campo de Josué, numa pedra chamada Pedra de Abel. Colocaram a arca lá, e aí o que os homens da cidade de Bet-Semes fizeram? Vamos ver o que tem dentro, vamos. Foram lá mexer na arca e abrir, olhar o que tinha dentro. O que aconteceu? Doença veio e diz que morreu naquela cidade. Agora, aqui, existe uma questão de tradução na Bíblia, que alguns textos tá 50 mil homens e outro texto diz 70. E outros dizem 50.070. Então não sabemos se foi 50 mil ou não sabemos se foi 70, por conta do garrancho, daquele que copiou a Bíblia. Mas não importa se foi 50 ou 70 ou se foi só um, mas o que a Bíblia diz é que morreu. Morreu, porque mexeu na arca. E aí o que aconteceu? O povo de Bet-Semes falaram o seguinte, não dá para essa arca ficar aqui. Precisamos tirar ela da nossa cidade, senão vai dar ruim, mais gente vai morrer. Irmãos, vocês conseguem entender pessoas dizendo, não dá para a presença de Deus ficar comigo? Esse negócio de buscar Deus não está dando muito certo, não, eu acho que eu vou me afastar um pouco, porque a coisa apertou. Quando Deus começou a vir, começou a manifestar, aí a coisa começou a apertar para o meu lado. Aí o que eles fizeram? Chamaram os homens da cidade de Kiriat Jearim. Kiriat Jearim era uma cidade mais a noroeste, mas que ficava nas montanhas de Judá. E aí que está a importância. Kiriat Jearim é uma cidade, Kiriat Jearim significa cidade das florestas. Essa cidade, quando Josué dominou a terra de Canaã, em Josué capítulo 21, diz que os levitas vieram até Josué e falaram o seguinte, olha, Moisés prometeu cidades para a gente morar.
O Senhor disse que nós, os levitas, não teríamos uma porção junto com os filhos de Israel, mas aqueles que são dos filhos de Israel dariam cidades para nós habitarmos. E aí eles lembraram e obedeceram. Então, lá no capítulo 21, coloca por favor, capítulo 21, versículo 4 de Josué. E saiu a sorte para as famílias de quem? Coatitas. E aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiraram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Agora diz aí, da tribo de Judá, Simeão, Benjamim, 13 cidades. A cidade de Kiriat Jearim, que é onde foi a arca, era da tribo de Judá. Então, os filhos dos coatitas, dos filhos de Arão, foram para a cidade de Kiriat Jearim. Então, quem que morava em Kiriat Jearim? Os levitas coatitas, que eram aqueles que podiam carregar a arca. Então lá, talvez se vocês lerem lá em 1 Samuel 6, vocês não vão entender, mas indo para Josué, vocês vão entender por que chamaram a cidade de Kiriat Jearim. Diz que eles desceram lá, pegaram a arca e levaram para a casa de um homem chamado Abinadab. E aí Abinadab diz que deixou o filho dele mais velho cuidando da arca, e o filho de Abinadab se chamava Eleazar. Eleazar é o mesmo nome do filho de Arão. Então significa que eles vinham dentro da mesma tribo, dando o mesmo nome. Então, Abinadab, Eleazar, que está aqui se referindo ao texto que nós lemos, era uma casa de levitas descendentes de Arão. Deu para entender, irmãos? Então, aonde está a arca da aliança é na casa de levitas, descendentes de Arão, aqueles que podiam carregar a arca. Mas aí o que acontece? A Bíblia diz que a arca fica lá por cerca entre 50 a 70 anos. Por quê? Vocês lembram? Samuel era pequeno quando morreu os filhos de Eli e a arca foi capturada. Depois Samuel cresceu, ungiu Saul. Sim ou não? Quem trouxe a arca foi Davi, não foi Saul. Então todos os dias da infância de Samuel e do reinado de Saul, a arca estava em Kiriat Jearim. Saul reinou quantos anos? 40 anos. Então a arca ficou na cidade de Kiriat Jearim mais de 50 anos. Entre 50 a 70 anos. E aí chega Davi organiza os homens, Deus escolhe Davi, entrega a ele o reino, Saul é morto, Davi assume Jerusalém, estabelece o reinado dele, e ganha os homens, ou seja, firma o exército, firma a política, agora falta firmar a religião. Davi fala assim, a arca não está na cidade de Davi, então precisamos trazer a arca. Porque aí Davi, ele coloca todas as coisas no seu devido lugar. Politicamente falando, militarmente falando e religiosamente falando. Então quando Davi vai buscar, fala que ele chama os líderes, os capitães do exército e fala assim, a gente precisa buscar a arca, trazer ela para a cidade de Davi. Todo mundo concorda, e eles juntam 30 mil homens. Irmãos, 30 mil, vocês têm ideia quanta gente é? E eles vão 30 mil para buscar a arca. Já pensou, irmãos? Está lá, Abinadab fala assim, Davi, o rei está chegando, com 30 mil soldados, para buscar a arca. Davi chega com os exércitos, com os levitas, com instrumentos, e fala assim, vamos levar a arca.
Vamos fazer festa, vamos levar ela para a cidade de Davi. Diz que 2 filhos de Abinadab, aqui filhos de Abinadab, provavelmente descendentes de Abinadab, Uzá e Aiô. Eles pegam a arca e colocam em uma carroça. Como que é que a arca tinha que ser carregada? Nos ombros. Mas eles colocam ela em uma carroça. A Bíblia diz que a cidade de Kiriat Jearim ficava nos outeiros, em lugares altos. Então tinha que descer com a arca e depois a cidade de Jerusalém ficava no alto monte. Então tinha que subir para o alto monte. Então tinha que descer e subir. E essa trajetória de Kiriat Jearim até Jerusalém, 13 quilômetros. Então essa era a distância da procissão. Quando eles colocam a arca na carroça, diz que os bois começam então a descer com a arca. E Uzá e Aiô estão ali guiando a carroça. Provavelmente estão em pé, conduzindo a carroça, conduzindo os bois. E por estar ali nos bois, né, levando na carroça, a Bíblia diz que a carroça começa a saculejar, chacoalhar. E conforme vai chacoalhando, a arca vai caindo. Parece a nossa vida, né, irmãos? A gente está com a vida chacoalhando e a arca está. Ou seja, estamos carregando a arca em um instrumento que é instável. E aí a arca está indo, e aí Uzá está vendo, vai cair. Aí quando a arca está chegando na pontinha da carroça, o que Uzá faz? Empurra, segura para não cair, empurra. Aí diz que quando ele põe a mão, olha que Deus que a gente tem, hein? Bicho é brabo demais, não é? Diz que Deus ficou irado. Sabe, irmãos? Aquela ira, diz que Deus ficou irado e matou Uzá. A palavra usada ali é parás, que significa que Deus abriu uma brecha. Algumas traduções diz rachou, mas não significa que Deus rachou Uzá. A palavra significa que Deus rompeu com a vida dele. É como que cortou um cordão e rompeu, e ele caiu. Quando ele caiu, parou a festa, parou a procissão. Mas aqui eu quero trazer um ponto para vocês. A Bíblia diz que antes de Uzá, são vários pontos, vou voltar de novo no Uzá, mas eu quero voltar para o ponto de Davi. Imaginem, né? Estava ali, a arca na carroça, chacoalhando. E Davi estava dançando, eles tocando. A Bíblia diz aqui no versículo que eles estavam festejando. A versão Almeida Revista, a minha versão, a King James, diz que eles estavam brincando. A ideia na palavra aqui no original é que eles estavam em festa, festejando, se alegrando. A ideia aqui é que era um culto de alegria, de festa, mas sem temor. Às vezes a gente entrega um culto com festa, com alegria, mas é um culto para nós. A gente se alegra na presença do Senhor, fala em nome de Jesus, mas nós estamos tão felizes, tão alegres. E por que eu digo que é para nós? Porque a gente entrega para Deus não do jeito que Ele quer receber. Foi o que Davi fez. Davi estava aqui feliz, alegre, o culto, dançando. O texto não fala dançando, ele vai dançar depois. A ideia aqui, irmãos, é que devemos tomar cuidado. Precisamos ter temor. Então Davi estava ali brincando. Que perigo há, irmãos, em entregar uma vida cristã na brincadeira, uma vida cristã na festa.
Então a vida cristã nem tudo é festa, nem tudo é brincadeira. Pode brincar, pode fazer festa, desde que você está seguindo fielmente aquilo que foi pedido para você fazer. Agora, não dá para fazer festa, se alegrar, dançar, tocar, enquanto a arca está nas costas dos boi, está na carroça. Dança e faz festa quem carrega a arca nas costas. Não dá para fazer festa e dançar com a arca nas costas dos boi. O que significa, irmãos? Caiu, morreu, Davi, primeiro, a Bíblia diz que Davi ficou aborrecido. Alguns textos dizem que Davi ficou irado. Davi ficou ofendido. É como que as coisas ruins acontecem na nossa vida e a gente olha para Deus e torce o nariz para Ele. Fica ofendido pelas coisas que Deus faz. Senhor, você não tinha o direito de tirar isso de mim. Você não tinha o direito de fazer isso. Acabou com a minha festa, desligou meu som, acabou com a minha alegria, estava tão bom, aquele culto estava bom, aquela semana estava boa, estava tudo indo bem. Deus fala assim, mas aqui no céu não estava nada indo bem. Aqui no céu não tinha prazer nenhum, não escutava nada. Davi ficou ofendido. Esse é um perigo, irmãos. A gente desobedece, nós fazemos errado, e quando colhemos ainda ficamos ofendidos. Só que Davi, ele ficou ofendido e ele teve medo. Davi ficou ofendido, mas falou, opa, preciso parar o que eu estou fazendo, não posso continuar do jeito que eu estou. Preciso parar. Ele parou, falou assim, pega essa arca e coloca ali, na casa desse Obed-edom, que está próximo aqui. Depois eu volto buscar ela, depois eu vejo o que eu faço. É como que Deus está falando assim, vai chegar um momento na tua vida que Deus vai te obrigar a parar projetos. Projeto que você estava, orelha a orelha, feliz, contente com aquele que estava acontecendo na sua vida. Você está fazendo festa, aí vem Deus, aí, E aí a gente ainda fica ofendido. Senhor, o que eu fiz? Senhor, por quê? Talvez às vezes não é nem você. Deus não faz nem com você. Davi viu usar. Não foi nem Davi. Às vezes você vai se ofender por outro. Às vezes eu vou me ofender por alguém de vocês. E Deus fala assim, está vendo? A tua ovelha está colhendo porque você não fez. Você não orientou, você não fez. Davi temeu, colocou a arca na casa de Obed-edom, foi embora. Cabeça baixa, nenhuma corda mais tocou, nenhuma música mais foi tocada e cada um foi para sua casa. Depois de 3 meses, Davi volta. Agora ele volta, meio caminho já está andado. Agora é de Obed-edom até Jerusalém. Não é mais de Kiriat Jearim. Mas agora diz que os sacerdotes carregaram a arca nos ombros. E diz que eles deram 6 passos. Eles desceram a arca e foi feito um sacrifício. Depois que eles fizeram o sacrifício, subiram novamente a arca nos ombros e terminaram o trajeto. E aí, enquanto estavam todo o trajeto, sim, Davi dançou na presença do Senhor. E a arca chegou na cidade de Jerusalém. E aqui eu quero finalizar. Sabe, irmãos? Imagine estar lá, Uzá e Aiô, planejando. Davi está vindo, a arca vai para a cidade de Jerusalém. Qual é a distância? 13 quilômetros.
Ah, pai, 13 quilômetros carregar no braço isso? É difícil, né? É duro carregar nos ombros. Vamos colocar na carroça. Às vezes a gente quer terceirizar as nossas responsabilidades. Terceirizar a arca que é para nós carregarmos. Não é outro, não é o boi, não é a carroça. Sou eu e é você. E outra coisa, a arca é carregada no ombro, não é carregada no braço. Ninguém carregava a arca assim, ó. A arca era carregada no ombro. Então você abaixava, é como que o peso da presença de Deus é colocado no ombro, como um jugo. Você se lembra quando o nosso Senhor Jesus disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e tomem o meu jugo, que é leve. Cada um de nós temos um jugo que precisamos carregar. Cada um de nós deve carregar a arca nos ombros. Não é colocar em cima de carroça nenhuma. A carroça é mais fácil. A carroça deixa o ombro leve, livre, solto. Mas a carroça tem perigo da arca cair. Aí, quando a gente vê que a arca está caindo, a gente é tentado a meter a mão. E aí é que a coisa fica ruim. Portanto, irmãos, como sacerdotes, é tua responsabilidade, é minha responsabilidade colocar a arca nos ombros. E se devemos levar por 13 quilômetros devemos levar. Porque é assim, é dessa forma que Deus pediu. Devemos ter disciplina em obedecer. E se fizermos isso, enquanto levamos, vai ter gente dançando. Talvez está pesado para você. Mas Deus está abençoando todo mundo que está ali com você. E o povo está dançando na presença do Senhor. A palavra dessa semana era essa para vocês. Principalmente pessoas que estão transferindo a responsabilidade de carregar a sua arca. Talvez o Senhor vai falar com você essa semana e dizer: você está fugindo, você não quer fazer do jeito que eu estou pedindo, eu estou pedindo para você fazer do jeito que eu quero, a hora que eu quero, da forma que eu quero, e você não está fazendo, você está querendo colocar aquilo que eu estou te pedindo em cima de uma carroça. E as coisas estão se quebrando à sua volta, se destruindo à sua volta, porque você não está assumindo o seu papel. Você não está fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Vamos orar? Senhor, eu coloco o teu povo, a tua igreja, diante de ti. Espírito Santo, se há alguém aqui, que essa palavra foi iluminadora, que essa palavra foi um despertamento, dá forças para ela colocar os umbrais, colocar esses varões da arca nas costas, e elas possam carregar, que elas não tenham medo, porque o Senhor disse que o seu jugo é leve, o Senhor disse que o teu fardo não é pesado. Fortalece o teu povo, guarda o teu povo e protege o teu povo de toda investida maligna, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos,